A semana em foco, a movimentação do noticiário durante essa semana aqui em Blumenau, agora com Jefferson Santos, do portal Meso Regional, que está aqui novamente com a gente. Bom dia, Jefferson, obrigado pela participação mais uma vez. Bom dia, Jorge, obrigado você, é sempre um privilégio estar aqui, né, contigo na Rádio Itaberá e fazer os comentários aí. Pautamos até o governo do estado há 15 dias atrás. Pois é, rapaz. O João Paulo Kleinubing assumiu no meio desta semana a diretoria do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul. E olha só, ele assumiu na quarta-feira e na segunda-feira vai assumir a presidência do banco, porque é esse período agora que começa em junho, é o período em que Santa Catarina vai presidir o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul. Lembrando que reúne Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Então é feito um rodízio ali de representantes para a presidência e já é a vez de Santa Catarina, então assume o João Paulo Kleinubing. Isso. Inclusive o Banco Central... Mas demorou, né, para posse. Demorou. E aí a nossa pauta provocou a turma, tá? De verdade. Porque no mesmo dia, assim que eu saí daqui, ainda antes do meio-dia, o Jorge Tais recebia uma mensagem no WhatsApp. E sim, que história é essa? Eu disse, não, minhas fontes falaram que seria difícil essa nomeação por parte da equipe técnica do Banco Central. E aí parece que houve uma comunicação entre o governo do estado de Santa Catarina com essa equipe técnica, pediu agilidade e o ofício enviado pelo próprio Bacen ao BRDE exigindo prazo de 5 dias para nomeação. Foi essa o ofício enviado por BRDE para nomeação de João Paulo, tá? De qualquer forma, né, a gente até discutia aqui sobre o que isso poderia mexer no cenário político, né, do ano que vem. Tem muita coisa acontecendo aí em bastidores, já de olho nas eleições municipais de 2024, mas a posse do João Paulo Kleinubing dá força para ele no cenário político do ano que vem. Jorge, o que chama atenção é o seguinte, tem gente que diz, a ida para ele enfraquece para a disputa do ano que vem. Ele está demonstrando isso, o contrário disso. Ele não tem negado uma entrevista, seja com o veículo de comunicação que for, com sites, com podcasts, gente que não tem nem 500 seguidores, ele está indo lá e dando entrevista. Ele não nega nem entrevista e nem convite. Exatamente. Está indo em reunião de associações de moradores. Eu já presenciei isso, sabe? Sim. E na audiência pública para discutir ali aquela questão do prédio para o complexo policial em Blumenau, o Poder Executivo não se fez presente. Ele estava lá, alguns delegados e tal. Então, olha, ele está aí abrindo as asas e quer voar. Agora, querer não é poder, nem sempre, né? As últimas eleições mostraram isso também. Aqui na Boca do Povo, João Paulo veio, conversou com a gente, falou inclusive sobre essas questões de ser ou não ser candidato, disse que ele quer muito ajudar a cidade, de alguma forma ajudar a cidade, ou lá como diretor do BRDE, ajudando ao desenvolvimento das empresas aqui na cidade. E a gente sabe o quanto é importante para o empresário, para quem tem um negócio, conseguir fazer investimentos a um juro baixo, a longos prazos de pagamento, como é o objetivo, é para isso que o BRDE existe. Ou até mesmo como candidato, como ele disse, né, desde que se tenha uma movimentação e uma mobilização para isso. Agora a gente tem que ver. Falou também, né, dos comentários sobre ter sido indicado para um cargo para ficar ausente desse processo do ano que vem. Ele não vê dessa forma, mas em todos os casos são várias as vertentes que saem em torno do nome de João Paulo Kleinubing. Exato. E uma outra... Que é natural ser pré-candidato à Prefeitura de Blumenau em uma eleição.
E ainda na tocada da eleição do ano que vem, também aqui na rádio a gente trouxe a informação não muito auspiciosa para o Tramontim, né? O Daí Tramontim. Depois de que a gente pautou... E olha só, aqui, e o Novo vai fazer um manifesto nesse domingo. né? isso está preocupando a turma toda. Isso Contra a tá decisão bem do evidente. Delanhol, que pode resbalar em Odair Tramontim. A decisão eles não vão conseguir mudar, né? O que acontece com o Delanhol é que ele pode, e eu acredito que vai conseguir, permanecer na Câmara dos Deputados. Porque já que ele foi empossado, quem define, né, são os próprios deputados, e esse movimento do Novo até fortalece Delanhol, que não é filiado ao Novo, mas o Novo tem, e eu indaguei, o Zema esteve aqui em Blumenau, participei do almoço, paguei para ir no almoço mesmo, para ter oportunidade, né? Essa é a questão do Novo também, né? Enfim, eles convidaram a imprensa só depois que eu já tinha pautado a vinda do Zema aqui. Mas, enfim, é uma preocupação que eu fiz a pergunta e ele meio que fugiu. Ele é pré-presidenciável, o Zema. E não vai ter tempo de rádio e TV. O Novo não tem 7 deputados. Sem 7 deputados, não tem tempo de rádio e TV. Ou o Novo vira um partido, definitivamente um partido como todos os outros, faz uma coligação para ter tempo de rádio e TV. Isso é a única possibilidade deles terem esse tempo, que é extremamente importante. E a preocupação aqui do cenário local é essa decisão que tem efeito cascata. A única possibilidade que eu vejo, e aí eu não sou jurista, o doutor Odair né? Então, mas, como jornalista, a gente conversa com muitas pessoas, né, Jorge? Seria uma aposentadoria. Mesmo assim, pode haver um entendimento jurídico que não cabe aposentadoria enquanto responde a 2 PADs, né? 2 procedimentos administrativos. E um muito importante, que foi uma denúncia foi um pedido de abertura de procedimento da Advocacia Geral da União, que não vai passar batido, Jorge, e muito provavelmente até o período eleitoral do ano que vem não estará julgado. E aí poderia inviabilizar uma candidatura de Odair Tramontim. Totalmente. Só a notícia já pesa no meu ponto de vista, e pessoal, de novo, não fiquem bravos conosco, depois que eu pautei, outros veículos já pautaram também, né? Aliás, 4, 5 até nível nacional, até nível estadual, né? Então, acho que esse é uma perda, acredito até para o processo, né? Eu considerava o Odair o mais, pelo menos ali, olha, o mais ou o segundo mais forte dessa disputa. Eu não tenho dúvida de que se for viabilizada uma candidatura, ele vai vir muito forte, Jorge. O promotor de justiça, Odair Tramontim, do Novo, mas ele teria que justificar algumas coisas também durante a campanha, né? O fato do Novo agora utilizar recursos públicos, mesmo que diga que é os juros de um dinheiro que não é utilizado, é recurso público. O fato do Novo se coligar. Isso. O que antes era uma coisa inviável para o partido, né? Ele abrindo a possibilidade de coligação, ele está, entre aspas, entrando no esquema político brasileiro. Exato, que ele tanto criticou. Exatamente. Entrou para o sistema que ele tanto criticou. Esse negócio de não usar dinheiro público, até concordo quando o cidadão é da iniciativa privada. Agora, pedindo licença, recebendo salário de quase 40 mil reais para disputar uma eleição, para mim é usar dinheiro público tanto quanto. Então, tudo é justificável e tudo a gente entende, né? Só que quando tu vai para uma campanha política, né? Tu vai ter que responder. Vira vitrine, né? E começa a responder só esse tipo de pergunta. Parece que ninguém quer saber do desenvolvimento da cidade, dos teus planos. Só quer saber daquilo ali. Isso, cara, é um peso nas costas. O candidato precisa usar a inteligência e já deixar tudo claro. Uso sim. E não dizer que não usa. Né? Esse é o nosso papel também aqui, né? Mas aí vai de cada um, né? De qualquer forma, né? O Novo, só para a gente confirmar aqui, faz um protesto domingo de manhã, né? Às 11 horas, às 10 horas, ali na frente da prefeitura.
entre outras, na pauta do protesto está essa decisão do TSE, do STF, abuso de poder, segundo o Partido Novo, né? Como exemplo a causa do Dallagnol. Mas tem outra coisa que entrou na pauta que repercutiu na Câmara de Vereadores, que é contra o aumento no número de vereadores aqui em Blumenau, que gerou um manifesto ontem do presidente da casa, o Almir Vieira. E aí é tudo muito interessante, porque o Evandro de Assis do Santa trouxe no portal do Santa uma informação de que num encontro o Almir Vieira teria comentado numa reunião de se fazer um projeto e elevar para 19 o número de vereadores aqui na cidade de Blumenau, né? Discutir isso e, quem sabe, apresentar uma proposta para isso no ano que vem. Seriam 4 parlamentares a mais, 4 parlamentares, 16 assessores, 4 parlamentares, 16 assessores. Quantos estagiários cada vereador tem? 2? 2 agora. Né? 2 e mais 8 estagiários. Né? Seria esse 24, o impacto que teria 28 na Câmara de Vereadores. Cadeiras, então seriam mais 28. Novos cargos. Ao todo, né? Com Isso. 4 parlamentares. Né? 28 novos cargos. Aí as entidades empresariais vão botar tudo no papel, vão falar do impacto que isso vai causar por mês, por ano, por uma legislatura interna. Então dá aquele impacto todo. Sim. Né? Nas manchetes que a gente teria pela frente. Mas, afinal, cara, eu vou te fazer uma pergunta, Jefferson. Afinal, nós temos um legislativo com 15 parlamentares que o prefeito faz o que quer. Passa os projetos que quer, na hora que quer, da forma que quer. Será que se abrindo um pouco mais esse leque, a gente não teria pelo menos um pouco mais de discussão em certas pautas que hoje passa do jeito que quer? Posso estar errado, mas eu sou favorável. Blumenau pode ter 23, de acordo com a legislação, 23 vereadores. Sim. 23, eu acho que para esse momento não é legal. Mas aumentar para 17 e para 19, então, aumentar a metade do que pode, eu, de verdade, se tivesse lá na Câmara de Vereadores, aprovaria o projeto. Favorável. Seria favorável, mesmo contra a opinião popular. Na verdade, a opinião popular contra está voltado à questão econômica. É só isso que se olha. E a gente tem que lembrar que a Câmara, dos 5% que recebe, que tem direito, não gasta 3%. Exatamente. E Jorge, o político que recebe um pouco da minha admiração não é o que vai ao encontro da opinião popular, mas é o que tem a coragem de defender o que pensa e o que está fazendo. Esse, para mim, é o político que acaba conquistando meu voto. Entendeu? Poxa, eu posso até não concordar com a decisão dele, mas ele está tentando me convencer ou me convenceu que a opinião dele, que o que ele está apresentando realmente é o contrário e melhor do que eu imaginava. Então é isso. Mas eu não acho, tenho certeza, que sim, que cabem sim 2 ou 4 cadeiras a mais na Câmara de Vereadores. Eu entrevistei o Almir, fiquei surpreso com o vídeo divulgado ontem, com a fala dele ontem, porque ele me sinalizou que seria favorável. Não, aqui também, nas várias entrevistas aqui, e eu digo uma coisa para ti, eu acho louvável que se coloque isso em discussão, é legal, é bacana. Isso. Se vai passar, se não vai passar, quem é contra, quem é a favor, é outra questão, mas tem que ter coragem, né? E porque afinal, quem é criticado? Com relação, hoje é o Almir Vieira. Hoje é o Almir Vieira, exato. E com relação às entidades, com todo respeito, capa do Mesorregional Impresso, né, a nova presidente da CIB, sim, parabéns, mas 122 anos e agora com a mulher recebeu espaço. E olha que esse discurso de lacração, eu sou o tempo todo contrário, tá? Mas é o seguinte, né, uma entidade que tanto luta e que já nos prejudicaram com algumas campanhas e que na última legislatura... Principalmente políticas. Né? Exatamente, nos deixou sem representante no Congresso Nacional. Então há de se pensar... Ser extremista não é legal. E o extremismo
seja qual lado for, já mostrou para todos nós brasileiros que não avança, que não permite nada avançar. O extremismo é uma coisa ruim. Então, poxa, pode ter 23, aumentar 2, 4 cadeiras, tá bom. Agora 23 não. Aí eu até concordaria. Agora, e aí, né, vai ficar aqui parecendo que eu estou defendendo o Almir, também não estou para isso, né? Agora, que eu gostaria de ver uma discussão na Câmara de Vereadores, já dá para saber mais ou menos um ou outro que seriam contra o aumento e um outro que seriam a favor, né? Principalmente aqueles que já vão para o 3º, 4º mandato, eu não tenho dúvida que esses seriam favoráveis, né? Mas eu gostaria de que esse debate realmente existisse e que, né, apresentasse os seus poréns. Tem um monte de coisa que a gente precisa analisar, né? Primeiro é o eleitor, ele estar ligado na política local, que não acontece. O eleitor não presta atenção, vai escolher o seu representante porque é obrigado a ir para a urna e no dia. Sim. Né? Sim. Geralmente é assim, está mais preocupado em saber quem é o candidato a prefeito, não dá muita bola para quem é candidato a vereador, mas depois reclama, né? Depois reclama. E eu diria o seguinte, né? Você começou esse assunto falando sobre que o governo aprova o que quer. E aqui a gente não está falando de Mário, a gente está falando de governo. Porque passa muito fácil. Isso é uma coisa que a gente constata. Exatamente. Não é nenhuma crítica, é uma constatação. Quem é oposição ao governo? Hoje oposição ao governo, se é que a gente pode chamar de oposição. É isso, se é que a gente pode. Adriano Pereira, Gilson, Alemão. E o Nazato? E os dois do Novo. Em alguns assuntos, em outros não, né? Mas me dizem até que o Novo tem cargo no Executivo. Cargo no Executivo, acho que todos têm. Pois é, né? Então, aí, né, vai patrolar. Agora, comprar, vou retirar essa palavra, né? Conquistar 15 é muito mais fácil que conquistar 19. Se tem 3, vamos considerar 3 da oposição de fato. Se desses 4 mais um chegar, é uma abertura de uma CPI, por exemplo. É muita coisa, né? Se a gente pensar. Se for equilibrado. Agora, vai depender de quem você tem uma Câmara de Vereadores equilibrada. Depende do voto do eleitor. Exatamente. Então, se tu ter 15, 8, 10, 20, 30... o nível que você vai ter ali e o trabalho que você ter ali vai ser o resultado do eleitor, né? Exatamente. Então é isso, tem que trabalhar também a cabeça do eleitor. Eu faço lembram da onda 17, é 17 de cabo a rabo, é 22 de cabo a... Desculpa a expressão aqui, mas era isso que o eleitor fazia. Coisa que eu não faço, né? Se eu votar para um prefeito, eu vou votar alguém ali, só se tiver alguém que me convença muito da mesma coligação. Eu quero ver ali, pelo menos, um conflito em algumas questões, né? Que são importantes. Exatamente. É isso aí. Bom, já falamos do aumento de vereador, então tu acha que 19, como seria uma opção inicial dessa legislatura da Câmara de Vereadores para a próxima... estava dentro. Sim, era possível. E não acredito que isso passará. Tá? Mas as votações claro. Que a Câmara fez polêmicas esse ano mostram uma tendência para aprovação. Tendência. Não quer dizer que a pressão lá na frente não mude algum voto ou outro. Né? E diferente da última legislatura, nós temos a maioria ampla de reeleitos na Câmara. E só pelo fato de reeleição, a tendência é que os reeleitos votem favorável. Exato. Até para com medo de não ficar de fora, né? Pode ser. Pressão por liberação de recursos do Plano 1000. Tivemos uma audiência pública na última terça-feira. Na quarta-feira, o Tribunal de Contas do Estado já chamou a atenção do governo do estado, né, para criar um plano emergencial para a liberação de recursos para obras que estariam paradas no... o TSE já mudou de ideia?
Me explique isso, o que é isso? É pressão? O que é? Pois é. Porque o TSE orientou o governo do estado a não fazer repasses do Plano 1000. E agora orienta o governo do estado a fazer um plano emergencial de liberação de recursos, mais de 1 bilhão para obras que estão paradas do Plano 1000. E todo mundo falou para o TSE que iam parar obras de desenvolvimento de muitos municípios. Exato. E por que o TSE mudou? Vou citar, faz um ano aproximadamente que eu entrevistei uma pessoa que disse o seguinte, abre aspas, Santa Catarina vai se tornar o maior canteiro de obras abandonadas desse país. Fecha aspas. Antídio Lunelli, o ex-prefeito de Jaraguá do Sul. E hoje, Santa Catarina talvez seja o maior canteiro de obras paralisadas do Brasil. Mas se você pegar para ver, né? Sim. O próprio governo do estado tem 2 bilhões e meio de repasses que não foram feitos em obras. Exatamente. Então, né, ele falava isso em oposição ao Carlos Moisés. Enfim, mas a culpa é de Moisés? De todos que acreditaram no conto de fadas, mas também é do governador Jorginho Melo, sim. Por quê? Por isso que o Tribunal de Contas, inclusive, abre aspas, né, mudou de ideia, porque não é tudo que precisa ser parado. Só que o que Jorginho Melo está fazendo? Para mim, Jorge, não tem outra explicação. Ele quer cumprir a campanha a promessa de campanha sim, da faculdade gratuita e das filas de espera por cirurgia. Exatamente. E os recursos estão sendo direcionados. Exatamente, né? Para fazer isso aí, não acho inteligente, não vejo como inteligente isso. Pelo contrário, porque o voto do eleitor é baseado em obras, a gente sabe disso. Em solução no que ele vê. Exatamente, né? E aí, quando se cria um ranço, esquece. O político não consegue tirar. E se a prova disso é Moisés. Moisés gastou o que tinha e o que não tinha no último ano de seu mandato, achando que o eleitor pensava igual a alguns anos da época da Corochinha, e deixou na reta final do meu mandato, eu gasto o dinheiro que eu tenho, que eu não tenho, para conquistar a eleição. Isso não acontece mais. Se Jorginho Melo, que é da época da Corochinha, também continuar pensando dessa forma, governador, o senhor não vai conseguir se reeleger. É uma realidade. Mas tu viu a tática? Tu está notando a tática? O governador Jorginho Melo estava visitando as regiões, reunindo os prefeitos, que dependem dele agora para dar continuidade à obra, e selando convênios. E também pensando na eleição de 2026. Mas aí uma pergunta. Quem é o candidato de Jorginho Melo em Blumenau? Quem é o candidato de Jorginho Melo em Joinville? Aí é que vem uma discussão interessante. Tu sabe que eu li, eu acho que foi no Informe Blumenau, se não me engano, do Alexandre Gonçalves, uma informação de que o Lunelli estaria trazendo para Blumenau o seu reduto eleitoral? É minha pauta. É tua pauta? Me desculpe. Mas o Antídio Lunelli estaria vindo para Blumenau. Lancei isso, ele mesmo disse que não, para mim, mas algumas lideranças do MDB, dentro e de fora de Blumenau, dizem sim, Jefferson, existe essa possibilidade. Não é a primeira possibilidade, mas existe, porque ele precisa estar numa cidade grande, né? Ele precisa ser, e aí Jaraguá do Sul ele não encontrou forças em Jaraguá do Sul e naquela região para bancar a candidatura. Isso. Joinville, o Adriano está dominando o espaço eleitoral. E o Novo crescendo. O Novo crescendo lá em Joinville. E aí eu pergunto, né? Quem é o candidato do Jorginho em Blumenau? Quem é E a aproximação de Jorginho Melo com o Odair Tramontim? Porque o Novo faz referência ao PL. Faz referência. Se você acompanhar as notícias nacionais,
O Novo é muito próximo do PL. Ele tem uma proximidade com o PL pela causa liberal. E aí? Pode, olha. O Odair Tramontim foi 2 vezes convidado a participar do governo do Estado. Né? Exatamente. Só que é viável essa candidatura. E o João Paulo está lá no BR. Exato. Então tem isso tudo aí, né? O Ivan Nats tá meio que jogado do escanteiozinho, mas pode ser, né? Pode. E não sei se consegue também, mas tem nomes fortes para o governador abraçar. Mas aí tá, Blumenau tem 2, 3 opções, beleza. Em Itajaí, em Joinville, em Chapecó. Aí o governador tem algumas dificuldades nesses polos, né? Nessas cidades. Então o governador tá buscando aí os apoios. Em cidade pequena é sempre mais fácil. Mas os votos são definidos pelas cidades maiores, né? Que Joinville. Sempre. Exato. Sempre. Blumenau, Florianópolis. Olha, eu vejo Florianópolis até o Moisés se alinhando ali, buscando candidato, reunião, tomar um vinho com o Pedrão. Todo mundo se movimenta, né, nesses momentos. Jefferson, andamento das obras de duplicação da BR-470, fechamento do viaduto da Fortaleza, congestionamento. Agora, a gente falou tanto do fechamento desse viaduto, as pessoas deviam ter se preparado, já ter definido rotas. Tem que entender que aquele viaduto está fechado, aquilo é para o bem, não é para o mal. Então tem que, ou sai antes ou sai depois, né? Se reorganiza, porque isso vai até agosto e não tem o que fazer. Gente, se preparem para ir até novembro. Não vai acabar em agosto. Será? A gente está no Brasil. Não se prepare, talvez eu queime a língua e estou torcendo para isso. Tomara. Mas setembro, vai chegar outubro, isso ali vai estar fechado. É o Brasil, né? Mas enfim. Mas faltou comunicação assim da empresa. A empresa foi irresponsável, continua sendo irresponsável, porque está mal sinalizado, está mal explicado. A empresa te procurou para vir aqui dar uma entrevista, um engenheiro. Ninguém procura ninguém. Lógico, né? Foi fechado do nada lá, eu tive lá, fiz ao vivo. Aquela vez eu também achei esquisito. Né? E aí voltaram atrás, enquanto eu tava lá ao vivo, as máquinas tiram tudo, chegou alguém lá e deu ordem, não abre de volta e tal. Então, desde o início, né, terra de ninguém, né? Mas sim, a obra tá avançando. E toda mudança, eu costumo dizer, toda mudança gera transtorno. Eu sou favorável que pelo menos umas 50 a 100 ruas de Blumenau se tornassem mão única. Mas fala isso com o morador, ele é contrário. Nossa, mas eu vou ter que dar uma volta gigante. Quanto? 500 metros. As pessoas preferem arriscar a vida do que dar a volta ali na 200 frente. metros. 200 metros. Essa é uma realidade que o brasileiro precisa mudar. Mas eu acho que o blumenauense muito mais do que brasileiro. Porque se você pegar o carro e ir para Floripa, Curitiba, cidades aqui perto da gente, eu errei uma entrada de Curitiba, eu medi, Jorge, eu andei 16 quilômetros a mais, que andei 8 para achar um retorno, e aí eu tive que voltar esses 8, né? A turma começou a rir de mim, mas é isso, né? Aí acho até um exagero, mas é uma realidade. É verdade. A gente precisa mudar um pouco os nossos hábitos, né? Precisamos mudar um pouco os nossos hábitos e ver que a cidade cresce, a população cresce e tem que ser tomadas medidas. Hoje nos impactam muito, amanhã pode ser que nos impactam muito para melhor, como é o caso da duplicação ali da rodovia. O projeto ali acaba com tudo, qualquer problema ali após estar concluído, né? Jorge, eu sei que está chegando no tempo aí, né? Mas posso dar mais uma palavrinha? Furo do Museu Regional, por isso que é importante. Manda. Nova rotatória muito bacana na rua 1º de Janeiro, ali na região do Parque das Itopavas. Essa rotatória vai elevar o nível da rua. Então quem mora ali no Fidéris, na 1º de Janeiro, vai conseguir sair mesmo com um alagamento, a não ser que esse alagamento ultrapasse aí a cota de 13, 14 metros. E eu estou buscando todas as informações possíveis. Mas
já consegui algumas coisas. Essa mesma empresa, essa obra vai ser feita pela iniciativa privada e essa mesma empresa vai proporcionar um aumento do estacionamento do Parque das Itopavas. Então, que hoje é difícil, os moradores ali ficam reclamando também. E, quem sabe, nessa mesma região vai se ter um hospital. Olha que notícia boa. É o sonho, né? É o sonho. Então, eles estão muito cautelosos com as informações, mas eu consegui arrancar algumas coisinhas aí para quem acompanhar mesoregional.com.br nessa semana. Eu prometo que vou trazer alguma coisinha aí. E vou trazer uma entrevista do Piangers. Eu fiz uma pergunta que o fez chorar também no evento que aconteceu em Florianópolis. Traz aqui pra gente, Jefferson. Lógico, podemos trazer. Claro, reproduzir claro com que sim. certeza, né? Claro. O Piangers ainda é exclusivo da RBS? Não, ele... ele saiu do grupo ou não? Eu acho que ele saiu do grupo. Aliás, ele foi para a Rede Globo e a pedido da sua família, as suas filhas sentiam falta dele em casa, ele pediu a conta do encontro, né? Olha bem. Bacana isso. Tá certo. Jefferson Santos, Portal Meso Regional, a Semana em Foco. A gente falou um pouquinho mais de política. O que a gente fala aqui é bastidores. Não existe nada de informação oficial, poucos são as oficiais, né? Oficial é que o Almir Vieira ontem disse que não tem projeto nenhum para aumentar o número de vereadores em Blumenau, mas a gente sabe pelos bastidores, pelas entrevistas que ele já nos deu, pela coragem também, que tem que ser louvável, de botar esse assunto em discussão. Isso é isso que a gente precisa, de pessoas que batam no peito e assumam pelo menos a discussão. E aí, como ele vê aí, se o ambiente não está favorável, se está favorável, eu acho que é muito importante se discutir. Até para a gente entender mais por que é importante ter ou não ter mais parlamentares aqui em Blumenau. Eu acho que o negócio que pesa muito nesse assunto foi a criação de mais um cargo, né? Isso. O custo. Sempre vai ser, não é a questão do trabalho na Câmara em si, mas é o custo. Sempre vai ser isso. Exato. A questão econômica sempre vai pesar mais. E aí tem que se encontrar o outro lado. Tá, a gente vai gastar um pouquinho mais, mas vamos ganhar mais aqui, mais ali, mais lá. Por exemplo, hoje, de novo eu falo, a gente tem uma... Não temos, ou não temos, eu nem sei se oposição, né? Não tem oposição na Câmara de Vereadores. As coisas passam. Oposição, né? É uma meia oposição. É uma porta encostada sem estar chaveada. E muita coisa. Qual é o problema disso? É que muita coisa pode passar sem ter uma discussão adequada. Não que não deva ser aprovado, mas ter uma discussão adequada, né? O governo encontra muita facilidade. Outra coisa, a região sul de Santa Catarina tem 13 deputados estaduais. O Médio Vale aqui tem 4, 5, né? 6, 5 Médio Vale. Quem sabe nessas novas vagas surjam a liderança para ascender e para que termos definitivamente mais representatividade política no governo do estado, no Congresso Nacional. São inúmeros pontos positivos e o negativo é a econômica. Né? Valeu. Obrigado, Jefferson, pela participação. A Semana em Foco com o Portal Meso Regional e o Jefferson Schmidt, já foi, cara. E o Jefferson Santos aqui com a gente.